Nós escolhemos uma passagem hoje que trata de um tema bastante interessante para os nossos dias. E nós vemos que desde aquela época, desde a época do Senhor, já havia uma preocupação do homem quanto ao seu sustento, quanto à aquisição de bens que pudessem assegurar a vida das famílias. Nós vemos que essa preocupação, que nos nossos dias continua presentes na vida de todos nós, eram as mesmas daqueles homens dos tempos de Jesus. Se nós refletirmos, pensarmos um pouco, vamos perceber que quase todo o tempo da nossa vida é dedicado na busca de uma situação de segurança para nós, para a nossa família, nossa casa, tendo em vista o nosso futuro. Assim os jovens aprendem nas escolas, com os costumes. Enfim, parece que todos nós buscamos uma certa segurança nos bens da vida, nos bens terrenos. E essa preocupação é muito antiga. Ocorre que, por vezes, nós deixamos de lado um outro tipo de alimento que pode nos dar a segurança verdadeira. Veja bem, quando nós nos preparamos para ganharmos o sustento aqui no mundo, nós nos qualificamos, nós estudamos, enviamos os nossos filhos para as melhores escolas, eles fazem os melhores cursinhos, universidades, etc., para que eles estejam de posse de um conhecimento, seja em que área profissional for, de modo que assegure o seu ganha-pão, o seu sustento, a vida da sua futura família, enfim. É assim que nós procedemos. O sustento do mundo, ele é garantido em face do conhecimento que a pessoa adquire para exercitar uma determinada profissão. Pelo menos é o que hoje nós temos visto. Segurança é conhecimento, é preparo, é credenciamento. Mas existe alguma coisa que pode mesmo nos assegurar o futuro? Porque nem sempre a pessoa, quando está preparada e faz aí um curso, seja ele qual for, se credencia, ela é bem sucedida. Nós vemos pessoas que estudam, pessoas que se qualificam, mas algum tipo de fenômeno, algum fato, algum acontecimento fora da ordem natural, esperada por aquela pessoa, impede que ela venha a ter segurança, que ela venha a ser feliz, que ela possa adquirir as coisas que ela deseja. A gente vê isso por aí frequentemente. Isso significa que o conhecimento que nós adquirimos nas escolas ou na experiência da vida terrena com seus conceitos, ele não nos garante um futuro real e sustentável. Daí o homem se debater aí com a vida, e não só nos nossos dias, mas também ao longo de todo o tempo, de toda a história. Por incrível que pareça, Jesus fez uma abordagem a esse respeito. E nós gostamos de citar a palavra do Senhor, porque desde as gerações passadas, nós sabemos que Moisés, no livro Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, ele disse que o nosso Deus levantaria no meio do povo, dos nossos irmãos, e aqui está em curso a ideia de que se tratava do povo de Deus, do Israel bíblico, não é um outro povo. Tanto que o Moisés diz no meio dos nossos irmãos.
Ah, os outros povos, outras nações, aqueles que não creem, não estamos nos referindo a eles. Estamos nos referindo exclusivamente ao povo de Deus. E aqui é judeus e cristãos. E aqueles que se fundamentam na sua vida, orientação, nos princípios das Sagradas Escrituras. Então, Moisés disse que Deus levantaria um profeta, não é um Deus, não, um profeta no meio do povo. E que todos deveriam ouvi-lo. E esse profeta nós sabemos que é o filho de José. Não é o Jesus Cristo da igreja, não. Esse é um outro tipo de conceito, vindo da teologia tradicional. É bom deixar de lado isso. Nós falamos do filho de José, que é um profeta, um grande profeta, o maior de todos os profetas, que veio ao mundo com a missão de salvar o mundo, de trazer para o mundo a ressurreição, de libertá-lo das trevas. De que trevas? Das trevas advindas da ignorância do homem. Mas que ignorância, temos tantas universidades, tantas escolas, tanta sabedoria. Nós não estamos falando do conhecimento do mundo, da ignorância em relação às leis do eterno Deus. As leis que estão expressas, suas bases, seus fundamentos nas Escrituras Sagradas. Ali estão as regras. Ali está presente a ciência que vem do mundo eterno. E que não tem nada a ver com religião, é algo diferente. Os homens tiraram dessa ciência, da sua interpretação, as religiões. Mas nós estamos falando de coisas muito mais profundas, capazes de sustentar a nossa vida, verdadeiramente a nossa felicidade, nosso futuro e o futuro dessa humanidade. Jesus fez aqui uma abordagem que está no Evangelho segundo João. Eu peço aos irmãos para ajudarem a leitura, ao exame do texto. João, no capítulo 6, a partir do versículo 41, nós vamos fazer a leitura, mas eu gostaria de comentar aqui uma parte anterior, também dentro do capítulo 6, não vamos interpretar ponto a ponto. Jesus, ele falava que tinha um pão que ele tinha trazido dos céus e que se a pessoa comesse desse pão, ele não passaria mais fome. E isso criou uma certa dificuldade, porque os homens daquele tempo, eles também pensavam como nós, que para poder ganhar o sustento é necessário trabalhar, se qualificar, se preparar para ganhar esse pão, para ganhar este sustento. Então, logo, os detratores, inimigos, aqueles que não simpatizavam muito com Jesus, eles começaram a criar uma confusão com ele por causa dessa história do pão. Ele dizia que tinha um pão diferente do pão dos homens. E nos seus embates, ele usou aqui algumas argumentações interessantes. Ele dizia assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Então, é claro que ele não está falando da comida do mundo, ele está falando de uma outra coisa. E aqueles homens fizeram confusão. Ele está falando de um outro pão. Nós vimos na introdução desse trabalho que pão significa conhecimento. É com conhecimento que você ganha o pão. Ele está dizendo que tem um outro pão. Então, que outro pão seria esse? Conhecimento. É o conhecimento das coisas eternas, que se expressa nas palavras do Cristo, desse profeta especialmente escolhido, para trazer para nós
algo que vai dar sustentabilidade, usando uma palavra da modernidade, às nossas vidas pessoais, familiares, a vida da coletividade, da humanidade como um todo. Então, nós precisamos saber que comida é essa, que ele dizia, olha, você tem que trabalhar por essa comida. E a gente só trabalha, na verdade, hoje, quase todos nós fazemos isso, pela comida que perece. É a comida que não permanece. Por quê? Porque o conhecimento que nos faz ganhar o nosso sustento, o dinheiro que nós aprendemos a ganhar através da profissão, dos conceitos do mundo, ele nos dá uma estabilidade que passa. Ela não permanece. As vicissitudes da vida, elas acabam com essa estabilidade. E Deus permite que isso aconteça justamente para a pessoa aprender que não se pode construir uma casa sobre areia. E a areia, nesse caso, é o conhecimento do mundo, é o pão que perece. Então, o que ele fala é que existe um pão que permanece. A rocha. Sobre a rocha, você precisa edificar a sua casa, a sua vida. Então, nós queremos levar os irmãos a uma reflexão de maneira que pensem, se não estão exagerando no trabalho do pão que perece, esquecendo-se do pão que permanece para sempre. Às vezes, alguns irmãos me procuram precisando de alguma coisa em termos não materiais, mas de esperança de que vão construir sua vida, conseguir isso, conseguir aquilo, e não entende por que essas coisas não estão acontecendo. Eu digo, olha, é necessário se aproximar um pouco mais do Senhor. Ah, mas eu tenho ido à igreja, eu tenho feito isso, assistido a palavra. Sim, mas tem trabalhado pelo pão que permanece para sempre. Se a gente vê bem, as preocupações não são com o pão que permanece, é com o pão que perece. E aí não dá nada certo. E eles, o pessoal que estava conversando com Jesus, eles tinham um argumento, porque o povo antigo, a geração passada, né, o nosso povo, quando estava no deserto, na viagem de 40 anos com Moisés, teve um tempo que eles começaram a reclamar que estavam com fome e tudo mais, e Deus então envia para eles um pão do céu chamado maná, que eles colhiam de manhã, todas as manhãs eles colhiam esse pão. E eles usavam esse argumento, dizendo assim, olha, mas nós já comemos do pão do céu, os nossos pais comeram lá no deserto, e eles morreram, como é que o senhor diz que se o senhor comer do pão que o senhor trouxe do céu, a gente não vai morrer? Ele não estava falando, evidentemente, da morte física. Eles diziam assim, nossos pais comeram o maná do deserto. Como está escrito, Deus lhes deu de comer o pão dos céus. Jesus dizia, mas eles não comeram o verdadeiro pão. Por isso nós precisamos refletir demoradamente nas palavras do Cristo. Quer ensinar a gente que nós devemos, claro, trabalhar para ganhar nosso sustento, mas nós não podemos deixar de trabalhar pelo pão que permanece. Porque esse que nós vivemos envolvidos com ele, enrolados todos nós, o mundo só vai nesse caminho. Todo mundo trabalhando pelo pão que perece. Ninguém quer saber do pão que permanece. Por quê? Porque o mundo não quer saber de Deus. Esqueceram de Deus. Capítulo 6, a partir do versículo 41, Evangelho segundo João. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu dos céus. E diziam, mas não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós todos conhecemos? Como ele diz desci dos céus? Primeiro porque Jesus já existia antes de ter nascido. Primeiro ponto.
Ele mesmo disse, antes que Abraão existisse, eu sou, para mostrar que ele é Senhor há muito tempo, de todos nós. Esse é o primeiro ponto. Segundo, Deus falava pela boca do Cristo. Porque ele é o Messias, ele é o profeta maior, que vai estabelecer o reino na terra. E ao dizer que tinha vindo do céu, era o próprio Deus que falava através da sua boca. Os judeus não entendiam isso. Eles diziam, mas ele não é o filho do José e da Maria? Nós conhecemos eles. Ele é uma pessoa comum. Como é que ele diz que veio dos céus? Os irmãos percebem o conhecimento oculto que está por trás da narrativa? É claro que não entender nada, é como a maioria dos religiosos hoje não entendem nada. Por quê? Porque, na verdade, trabalham pelo pão que perece. O que as igrejas fazem, as igrejas, principalmente a igreja evangélica, o que as igrejas fazem hoje é trabalhar pelo pão que perece, ensinar o homem a chamar por Deus para que possa dar a eles o maná, as codornizes do deserto. Eles vão comer e vão morrer. Porque esse pão que ele trouxe é o pão da vida. Quem comer tem a vida eterna. Não morre, morre o corpo. A alma não entra nas regiões da morte. Aqueles que estavam no deserto comeram do maná dos céus, mas em desobediências acabaram na morte, sofrendo as consequências da desobediência. E muitos que estão dentro da igreja acabam, quando vão para o outro lado, passando um período longo de sofrimento nas regiões da morte, porque quando estiveram aqui, só correram atrás do pão que perece, e não daquele que permanece. Respondeu, pois, Jesus, versículo 43, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Isso que levou os intérpretes a achar que a ressurreição só acontece no último dia, que o defunto sairia do túmulo, que é o dogma da Igreja Católica, da ressurreição da carne. Porque falta conhecimento. Nós estamos sob o império da morte ainda, porque o mundo não se encheu do conhecimento do Senhor. Mesmo morrendo fisicamente e não permanecendo na morte por causa do Cristo, nós subimos às regiões celestiais, permanecemos ali um tempo e voltamos. Quando nós voltamos a nascer, animando um novo personagem, nós estamos envolvidos na morte de novo, na escuridão do mundo. Isso só vai terminar no juízo. O que é a ressurreição? É vida. Darei vida verdadeira. Isso vai acontecer somente lá no finzinho do período do Apocalipse. Quando então todos nós seremos libertos definitivamente. Então não quer dizer que a pessoa vai ficar dormindo em túmulo, nem nada. A alma não fica dormindo no túmulo. Ela continua na roda gigante de subir e descer, trabalhando na obra de Deus, que é a construção da civilização. É lógico isso, é inteligente. Imagina se Deus vai destruir o mundo e tal. Isso é tudo conversa. Isso é tudo uma interpretação superficial, pegada dessa passagem àquela, para sustentar a ideia de que Deus vai destruir o mundo. Isso não é verdade, irmãos. Não é verdade. A história da Terra vai continuar. E é fundamentado nas Escrituras, nos profetas. Veja como Deus domina tudo. Ninguém pode vir a mim senão aquele que o Pai me enviou. Porque é o Pai que sabe qual é a alma que já atingiu o estado de maturidade necessário para encontrar sua salvação. As demais continuarão seu processo de despertar. Está escrito nos profetas, preste atenção aí, ó. Está escrito nos profetas, citando Isaías, capítulo 54, versículo 13. Está escrito nos profetas, disse Jesus, e serão todos ensinados por Deus. Percebe? O Cristo não ocupa o lugar de Deus. Preste atenção. Está escrito nos profetas, versículo 45. Confere comigo, porque temos que aprender. Serão todos ensinados por Deus. Portanto,
todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Quem ensina é Jesus? Não, é o Espírito. É o Espírito que ensina. Ele diz através de Davi, que iria ensinar a todas as pessoas, ele mesmo, dizendo, não seja como a mula, permita que eu te ensine. Ele nos instrui. Quem nos convence é o Espírito. Nós só vamos a Cristo, só vamos ao Senhor, porque Deus nos despertou. É isso que está aqui expresso nessas palavras. Todo aquele que do Pai ouviu, finalzinho do versículo 45. É bom a gente saber disso, porque quando nos perguntarem, diz, olha, é Deus que faz todas as coisas. Nós só vamos ao Cristo porque Deus nos encaminha. É Ele que sabe o que está no fundo dos nossos corações. Se já temos ou não condições favoráveis para nós sermos salvos, que é recebermos o pão da vida. Todo aquele, pois, que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse o Pai. Quer dizer, não está num lugar físico. Vamos ali num templo que Deus está lá. Não, não é físico. A instrução é clara. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Porque Deus não se vê com os olhos. É algo que nós vemos profundamente com os nossos corações. Na verdade vos digo, verso 47, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Preste atenção no que está escrito, porque quando alguém disser que se você for salvo, você vai para a vida eterna, você fala que não é assim não. Você vai para o paraíso, você fala, não é assim não. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Pela fé, nós somos justificados. É essa a doutrina ensinada pelo apóstolo Paulo, irmãos. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, porque era alimento para o corpo, não era alimento da alma. Jesus é o alimento da alma. Por isso que ele é o pão da vida. O que é o pão? O conhecimento da vida. Nós precisamos receber este pão, comer desse pão. É o pão que desce dos céus. Ele diz, vocês não podem falar que é o pessoal lá do deserto comeram do pão que Deus deu, porque o verdadeiro pão é esse que eu vos dou. Eles morreram, vocês que receberem desse pão não vão morrer. É o pão que desce do céu, versículo 50, para que o que dele comer não morra. Lembra-se daquelas passagens que ele disse assim, que aqueles que estavam com ele ali não iriam ver a morte? Todos morreram, mas ele não tratava da morte física. Morte física é pão que perece. Morte física conduz apenas à região da morte se a alma for morta. Se ela não tiver ainda recebido dos céus o pão da vida. Este pão que o Cristo trouxe, dizendo, eu sou o pão. Porque Deus falava pela boca dele, irmãos. Eu sou o pão vivo, versículo 51, que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre, não morrerá mais. O pessoal quer viver para sempre aqui no mundo, né? Não é assim, não, irmãos. A existência planetária, ela tem um ciclo natural. Todas as coisas vivas nascem, desenvolvem um período de experiência existencial na realidade que se transforma, e depois de um certo tempo, a organização física, chamada corpo, ela se desfaz, porque ela pertence ao mundo que está em constante transformação. E vai se aperfeiçoando, mas ela se desfaz, aí
a morte do corpo físico, que apenas é a roupa da alma, e a alma entra na eternidade, nas regiões celestiais, até que ela se revista novamente de um novo corpo, gerado de mulher. É claro, é lógico, é científico. Deus é ciência. Deus é conhecimento, sabedoria, lógica. Nós não podemos trocar um conhecimento, uma explicação racional, inteligente, pelas coisas que não têm fundamento, que são inventadas pelos homens, porque eles não possuem as respostas. Então eles inventam coisas, dizem, Deus pode fazer qualquer obra, porque Ele é Deus e tal. Explicação muito simplória, que convence os corações simples, mas as pessoas mais amadurecidas, que já preferem, no dizer de Paulo, um alimento mais sólido, não engole esse tipo de coisa. Estão dando leitinho para o pessoal. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, versículo 51, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus morreu pelo mundo, para trazer a ressurreição para esta humanidade. No juízo, o Senhor vai tirar as trevas do mundo, a escuridão, a morte. A morte espiritual, que é o problema, não é a morte do corpo, isso vai continuar acontecendo naturalmente. Todos vão morrer de velhos, né? Não vai ter morte prematura, diz o profeta Isaías, deixando claro que a vida continuará existindo na terra, aqui, não em outro lugar. Mas a escuridão, ela vai sair, porque o Senhor deu a sua vida para que o mundo saísse dessas trevas. E os judeus, eles não entendiam, como muita gente não entende ainda nos nossos dias, né? Versículo 52, começava a discutir entre eles, mas será que é, será que não é e tal. Eles diziam entre si, como nos pode dar ele a sua carne para a gente comer? Pensando que Jesus ia tirar um pedaço de carne mesmo, dar a eles para comer, né? Jesus insiste com eles. Foi um discurso pesado demais naquela hora. Jesus disse, na verdade eu vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem. O que era a carne do Filho do Homem? O pão. É o conhecimento. A comida. Que vem do conhecimento, da experiência, dos conceitos. Nós vimos lá no começo da preleção. Se não beberdes do meu sangue, o que é o sangue? É o Novo Testamento. Está escrito, é o Novo Testamento, a palavra testifica. Se não beberdes do meu sangue, não tereis vida em vós mesmos. De que vida que ele está falando? Os homens estavam ali, não tinham essa vida. Estavam vivos. Ele não falava da vida física, mas da vida eterna, da vida da alma. A vida que vence a morte. Os irmãos percebem os opostos? Sempre existem os opostos. Vida e morte faz parte do processo natural, da existência da criação. É assim até o fim. Não tereis vida em vós mesmos. Não há coisa pior do que pessoas mortas. Tudo que ela faz não dá certo. Ela vive infeliz, vive chorando, vive desesperada, vive procurando uma coisa que nunca encontra, vive procurando um lugar que não existe. Esse lugar está dentro dela, uma felicidade que não encontra também encanto algum, porque a felicidade está dentro dela, ela não sabe. Aí precisa de ter muitas coisas materiais, corre para ter bens, de maneira que eles tenham a oportunidade de se sentir seguros. E a vida ensina que não existe essa segurança nas coisas terrenas, nas coisas visíveis, materiais, porque é a comida que perece. Então nós precisamos de um conhecimento superior ao conhecimento que tradicionalmente nós temos. Não vamos jogar ele fora. Mas o que nós sabemos sobre o mundo, nós precisamos guiar e ordenar por um conhecimento superior que não pertence ao mundo. Pertence ao Cristo. Ao Senhor nosso, que está trabalhando desde a história antiga. A história dessa ressurreição não começou com Jesus. Jesus é só uma forma. Um nascimento do Senhor, a quem nós servimos há muito tempo. Do Senhor de verdade. Existe um Senhor a quem nós servimos. Jesus é só uma forma do nascimento dele. É uma das suas vidas. Ele veio ao mundo como Jesus para poder
encontrar as ovelhas perdidas da casa de Israel e trazer a ressurreição para essa humanidade. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, quer dizer, quem tem esse conhecimento, quem recebe a boa nova, o Novo Testamento. O que é a boa nova? É o reino de Deus, a chegada do reino de Deus. Anunciar que o reino é chegado, diziam eles. Tem a vida eterna e receberá a ressurreição no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida. O meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Comunhão. Quando nós nos separamos de Deus lá no paraíso, lá os irmãos sabem a história do Éden e tal, o simbolismo do Gênesis, nós rompemos com a nossa conexão com Deus, nossa conexão caiu. Nós ficamos perdidos. E o movimento ascensional do universo, sob a ação benfazeja de Deus, dos seus emissários, visa trazer as almas para encontrar novamente com o Senhor, para viver em paz, em harmonia, porque sem o Senhor nós não conseguimos viver bem. Não é possível, irmãos. Por isso ele diz aqui no versículo 56, olha, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanecerá em mim. E eu permanecerei nele. Olha que coisa linda, coisa maravilhosa, irmão. Coisa fantástica. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, viverá por mim. Porque é o Senhor. O Senhor é o nosso intermediário, é a ponte entre nós e a mente do Eterno. Até que nós sejamos um dia livres e possamos estar diretamente em conexão, em comunhão com o Eterno Deus de Israel. Diretamente. O Senhor nos entregará a chave da liberdade para esta humanidade. Agora vocês podem seguir firmes, porque vocês já sabem onde vão. E a Terra se tornará uma civilização maravilhosa, sem sofrimento, sem dores, com gozos infindos para toda a sua população. Eu disse para toda a sua população, para todas as almas. Inclusive para as rebeldes, né? Porque elas serão salvas também. Não existe condenação eterna, não existe inferno eterno. Tudo isso foi criado pela ignorância dos homens, pela limitação do tempo, da história, do momento em que eles desenvolveram conceitos que não são reais, não são verdadeiros. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais, ele dizia, que comeram maná e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. Quando ele disse essas coisas, ele estava ensinando em Cafarnaum. É claro que o momento era tenso. Né? Jesus havia tido um embate muito grande com os judeus, inimigos dele. Os discípulos ficaram assustados com aquilo. Imagina, o que será essa história de pão, de carne? Nós vamos comer a carne desse homem. Ficaram assustados, né? E eles ficaram assim, segundo diz o versículo 60 aqui, né? Muitos dos discípulos, ouvindo essas coisas, disseram, mas duro é esse discurso, Senhor. Quem o pode ouvir? E sabendo Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, ele disse, isso escandaliza-vos? Vocês também estão escandalizados com essas coisas que eu acabei de dizer? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde ele estava? Porque eles iriam ver o Senhor ascender aos céus depois da sua morte física. O Espírito é o que vivifica. O Espírito. Não é espírito de gente, não. Então, você fala de almas. O pessoal fala por aí que tem espírito e tal. Tem mesmo, tem almas também. Não estamos falando desse tipo de coisa. O Espírito é o Espírito de Deus. É o que
vivifica, que dá vida. A carne para nada aproveita. Olha o discurso desse homem. Deve ter sido uma confusão. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. O ensinamento dele era de um outro nível. Nem nos nossos dias esse ensinamento é entendido. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de o entregar. E ele dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, voltaram para trás, e já não andavam com ele. Nós temos que saber que a nossa tarefa, irmãos, nós somos povo de Deus. Quanto mais nós entendermos as coisas santas, mais dificuldade nós teremos. Por quê? Porque as trevas estão no mundo. E Deus deu a nós, a cada um de nós, a mim, a vocês, a cada um de nós, tarefas a serem desempenhadas no nosso nível familiar, pessoal, diante da comunidade, diante do povo de Deus, diante da nossa família, dos filhos, da mulher, do marido. Tudo isso são tarefas importantes para almas que são eternas. Agora, se a alma nasceu ontem e vai morrer amanhã, tanto faz. O sujeito está preocupado com o dever dele. Mas se nós somos eternos, nós nascemos continuamente, dando conta sempre do que nós fazemos por Deus, de Israel, é o que dizem as Escrituras. Então, se nós temos mesmo que prestar contas, nós temos deveres. Deveres. Quanto mais nós entendermos, mais o inimigo ele tentará nos desanimar. Como aconteceu com o Senhor nesse discurso. Então Jesus olhou para os 12 e disse assim, quereis vós também retirar-vos? Não ficou ninguém, tinha muitos outros discípulos, muitas pessoas que diziam que queriam segui-lo. Simão Pedro, que sempre falava com o Senhor, né, ele era mais velho, ele disse uma coisa aqui que deve falar fundo aos nossos corações. Senhor, para quem iremos nós? Para onde nós vamos? Tu tens as palavras da vida eterna. Então, irmãos, não está uma confusão no mundo agora? Outras virão, mas não está uma confusão. Preste atenção. Política, conceitos, escola, o que é certo, o que é errado. Nações disputando supremacia, tecnologia, riquezas, comércio. Não está uma grande confusão? E nós vamos fazer parte disso? Para onde nós vamos? Nós não temos outro. Nosso caminho é o Senhor. Por mais distante que ele pareça, porque parece que ele não está mais no mundo. Isso, Apocalipse nos diz isso. Chegaria um dia que a presença da verdade de Deus, o seu Espírito, iria se afastar da terra. Nós passaríamos um tempo como se nós estivéssemos sozinhos. Nesse instante, o maligno vem nos atormentar. Será verdade? Será mesmo? Será que Deus cuida? Eu acho que Pedro foi certeiro. Para onde nós vamos? Para que lugar? Onde é que há segurança? Onde nós vamos nos esconder? Não tem lugar nenhum, irmãos. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. Em tempos de angústias, de aflição, de medos, de incertezas.
Irmãos, deixe o Senhor chegar, entrar na nossa casa, entrar para valer, para fazer parte da nossa vida, pegar tudo que é velho, nós jogar fora, conceitos de teologia, que eu achava que era, que isso, que aquilo, coisas do mundo. Hoje os sábios do mundo se enfiaram dentro da nossa casa, através dos meios de comunicação, das escolas. Nós não temos nem direito de nós educarmos nossos filhos em casa. Isso é gravíssimo, gravíssimo. Um Estado que se achou no direito de tutelar os nossos filhos. E nós vemos que tipo de coisa nós temos no Estado. Então, onde nós vamos? Em quem nós vamos nos apoiar? Tu tens as palavras da vida eterna. É no Senhor. No Senhor. Que Ele nos ajude neste dia. Nos convença dessas verdades. Nós tenhamos disposição para nos alimentar deste pão, para bebermos deste sangue. Corajosamente, todos nós. Ele haverá de nos dar coragem, de nos credenciar. Nós estamos ouvindo a sua palavra agora, nós estamos sentindo a sua presença. Ele fará por nós, porque é Ele que faz. Ele faz tudo. É Ele que está à frente de todas as coisas, na organização da civilização deste planeta. Nós estamos sendo chamados para participarmos de um mundo que está além dos sonhos. Mas ele será produto das nossas mãos, do nosso trabalho, orientados pelo Espírito do nosso Deus. Nós aprendemos hoje, confirmando os Salmos, outras passagens bíblicas, que é o Senhor que faz. Então deixemos que Ele faça a obra que Ele quiser nas nossas vidas para nos salvar, para salvar a nossa casa, os nossos filhos, os nossos amados, e todos que estão à nossa volta. Nós agradecemos muito ao nosso Deus por essa oportunidade de estarmos aqui diante da sua palavra, envolvidos por este Espírito, que Ele faça uma obra em nós, misericordiosa, claro, não fundados nas nossas justiças, mas na grandiosa misericórdia desse Deus maravilhoso. Que Ele dê a cada um de nós o que nós estamos pedindo agora, no nosso coração, porque Ele é o nosso Deus de todos os tempos. Ele vem nos guiando há muito tempo para coisas muito melhores. Que a paz dEle, a bênção dEle permaneça nos nossos corações para sempre. Amém.